Ok, pessoal, vamos então responder ao questionário da lista de exercícios 1, né? A pergunta 1 talvez não seja a sua pergunta 1, mas eu vou resolvendo aqui na sequência que for aparecendo para mim, ok? No ensino médio, as ciências naturais é o conjunto formado por química, física e biologia, né? São as ciências naturais que nós estudamos no ensino médio. Perfeito? Aqui na segunda questão, cientistas podem desenvolver suas atividades em órgãos de governo, como departamentos de água e esgoto, e de investigação de cenas criminais, assim como em qualquer ambiente, seja ele oceano, vulcânico ou aéreo. Então, eu dei, né, na aula que eu falei sobre esse assunto, exemplos, né, de cientistas trabalhando em vulcões, no oceano, né. Também existem algumas agências de governo que fazem a investigação de cenas criminais, como os peritos criminais, né? Aqueles cientistas que trabalham em departamentos de água e esgoto, fazem o controle químico de qualidade da água, o controle biológico de qualidade da água. Tá? Apenas em laboratório estaria errado, porque em laboratório você faz os experimentos e as análises, mas a coleta de amostras você faz em campo, né? Somente em instituto de pesquisa também está errado, porque no instituto de pesquisa você tem os laboratórios e também tem a parte burocrática, mas eu posso fazer isso também em órgão de governo que não seja de pesquisa, mas sim de controle ambiental, de investigação de crime, né? Não tem que ser algo só de pesquisa. Escolas, universidades também, alguns dos escritórios, são algumas dos lugares, mas não apenas, e não só em escritórios apenas, né? Existem outros lugares. Em qualquer ambiente predominantemente masculino, bom, quem respondeu essa pergunta está seguindo aí uma linha preconceituosa, né, com preconceito de gênero contra mulheres. As mulheres são muito capazes, sim, e nós temos grandes cientistas mulheres, né? Gostaria de citar, por exemplo, a Marie Curie. Perfeito? Bom, então a próxima questão fala sobre o método científico. Qual que é a ordem que nós devemos seguir? Primeiro você faz uma observação, e aí então uma hipótese é levantada, porque quando você observou algum problema ou algum fenômeno acontecendo. Então você levanta uma hipótese, será que é? Será que não é? Será que acontece? Será que não acontece? Então você levanta a hipótese e aí você vai para experiências, né? E aí, nesses testes, fazendo essas experiências, você chega a uma conclusão que pode chegar a uma lei, e essa lei ela pode evoluir para uma teoria ou então para um modelo. Bom, a próxima questão ela fala sobre ciências exatas, né? Além da química e na física. No ensino médio, né, nós temos a matemática e a física, né? Além da química, temos a matemática e a física. Essa questão ela retoma, né, a teoria dos quatro elementos de Empédocles de Agrigento, em que ele se refere a esses quatro elementos: água, ar, terra e fogo. Nessa questão foi pedido para você associar, né, os filósofos físicos da antiguidade, da Grécia Antiga, e quais as teorias que eles têm sobre o que fundamenta as coisas. Né? Então, para Empédocles, o fundamento de tudo é água, ar, terra e fogo. Para Pitágoras, é o número que é o fundamento de tudo. Para Tales de Mileto, é a água. E para Leucipo e Demócrito, é o átomo. A próxima questão fala sobre o surgimento, né, e o desenvolvimento de uma área interessante, apesar de que não é científica, mas é importante para a ciência, né, que foi o desenvolvimento da alquimia, a partir das ideias aristotélicas aperfeiçoadas pela teoria empedocliana. Então, esses quatro elementos que Empédocles deu qualidades para eles em cima das ideias aristotélicas, eles conduziram por 1500 anos o desenvolvimento e o surgimento da alquimia. Perfeito? Bom, a alquimia ela tinha quatro objetivos principais, né? Produzir o elixir da longa vida, que era uma substância, um medicamento que impediria a morte, né? A pedra filosofal, né? Que é a transmutação de metais pobres em metais nobres, em ouro, a criação do homúnculos e a viagem no tempo. Isso não é uma
um objetivo da alquimia, né? Então estão corretos só os itens 1, 2 e 3. Bom, a iatroquímica, ela é uma precursora da química médica, né? Os alquimistas que se dedicaram a desenvolver as substâncias medicamentosas, né, que têm efeito farmacológico, né, eles desenvolveram dentro da alquimia uma área chamada de iatroquímica. Essa questão ela pergunta sobre o autor, né, do Traité élémentaire de chimie, que é o Antoine Laurent Lavoisier. Ele é considerado o pai da química moderna. Ele publicou isso em 1789, né, ali um período bem próximo da Revolução Francesa, né, que divide a história, né, que marca o fim da Idade ou então marca ali o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, ali com a queda da Bastilha. Bom, a questão fala sobre a busca por objetivos. Os alquimistas eles desenvolveram produtos e processos que são utilizados até o dia de hoje, na medicina, na metalurgia, em laboratórios químicos, entre outros. Então, a questão destaca o processo de banho-maria, os fertilizantes à base de NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio, os ácidos clorídrico e sulfúrico, a pólvora e os fogos de artifício ou os plásticos. Bom, a primeira está correta, né, porque o processo de banho-maria foi desenvolvido pelos químicos. A segunda não está correta, porque eles nem tinham essa noção de elementos químicos como foi desenvolvida posteriormente com o surgimento da química moderna. Então a segunda está errada. A terceira, os ácidos clorídrico e sulfúrico sim foram desenvolvidos por eles. A pólvora também, né, a pólvora de fogos de artifício é um resultado da alquimia chinesa. E os plásticos, na quinta, está incorreta porque o plástico é um advento bem contemporâneo, né, com o surgimento, a descoberta do petróleo, e aí depois os processos de refino de petróleo, e aí então com o surgimento da química orgânica que foram desenvolvidos os plásticos. Perfeito? A química orgânica é bem mais recente que a química, por isso que a 5 está incorreta. Então está incorreta a 2 e a 5, corretas a 1, a 3 e a 4. Embora a química seja uma ciência com apenas 200 anos, ao longo da história podemos nos deparar com fenômenos que nos levam a pensar quimicamente. Qual o primórdio pré-histórico podemos relacionar com a química? Bom, o primeiro momento na história, na pré-história, na verdade, em que nós podemos pensar em química é a descoberta do fogo, porque a partir daí o homem passa a ter a possibilidade de se aquecer, de transformar uma carne crua em uma carne cozida, numa carne assada, utilizar esse fogo, né, essa geração de energia pela combustão, pela queima, para a produção de materiais cerâmicos, por exemplo. Então, o primórdio é a descoberta do fogo. Nessa questão, né, cientificamente, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tá? A primeira opção ali, substância formada por antipartículas, é a definição de antimatéria. Tá? A pergunta é sobre matéria. A segunda é a substância com intenso campo gravitacional que suga tudo ao seu redor. Isso aí já seria um buraco negro. E cada uma das disciplinas do grupo solar é matéria, mas não é no sentido científico. Né? E remanescente estelar de alta densidade também não é matéria. Tá certo? A alternativa correta é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Por essa questão você devia associar, né, que vai ser várias opções para você escolher, as diversas. Então, energia solar tem fontes em células fotoelétricas, vinda do Sol, obviamente. A energia nuclear em substâncias radioativas. A energia eólica nos ventos. A energia eletroquímica em pilhas e baterias.
e a energia elétrica em hidrelétricas e termoelétricas. A capacidade da matéria de sofrer uma diminuição do seu volume em decorrência do aumento da sua pressão é a compressibilidade. Um material que tem uma alta compressibilidade, como gases, por exemplo, ele reduz o seu volume se você aumenta a pressão sobre esse material. E ele aumenta o volume se você reduz a pressão sobre esse material.